Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mãos em Jogo. E hoje vamos falar sobre polo a cavalo. Temos aqui o atleta Calão Melo, há mais de 30 anos como profissional de esporte, desde os 5 anos ele joga polo. Foi bicampeão e 2 vezes vice-campeão mundial e foi o capitão e técnico da seleção brasileira na última edição do Mundial na Argentina. Seja muito bem-vindo ao podcast Mãos em Jogo, Calão. Obrigado, escudeiro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar com você aqui, cara. E junto dele nós temos o fisioterapeuta Fábio Sperling. Ele se formou na Universidade Federal de São Paulo. Ele atuou como fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Handebol e Atletismo e do São Paulo Futebol Clube. E ele é proprietário da Sports Clinic, onde atende atletas profissionais e amadores de diversas modalidades. Seja muito bem-vindo ao podcast. Obrigado pelo convite. Espero acrescentar alguma coisa nessa mesa maravilhosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre o polo a cavalo, Calão. É um esporte que não é muito praticado aqui no Brasil, não é muito popular, assim como o nosso vizinho Argentina, onde é um esporte muito mais disseminado. Como é que você chegou no polo a cavalo? O polo a cavalo está no meu sangue, na minha criação. O meu avô jogava, o meu pai jogava. Então eu tive uma grata surpresa de estar em contato com o cavalo desde muito pequeno. Comecei com outras modalidades, fazendo o hipismo clássico, depois hipismo rural, depois concurso completo de equitação. E aí, paralelo a isso, sempre jogando polo. Mas aos 17 anos que eu deixei de fazer todas as outras modalidades e fiz o polo a cavalo. E aí nunca mais parei. Até hoje, desde os meus 17. Estou nos meus 52, bastante tempo aí no caminho, na estrada. E como é que é o esporte no Brasil? É fácil treinar? É fácil você achar centros para conhecer o esporte, se aproximar dele? Então, eu acho que uma das questões mais complicadas é realmente de que o esporte polo a cavalo é um esporte muito fechado no Brasil. É um esporte de famílias, onde pessoas que têm interesse em começar não têm acesso fácil. Eu, por exemplo, tenho uma escola de polo na Hípica Paulista. Infelizmente, hoje em dia, eu só consigo atender os sócios dessa Hípica Paulista, o que não permite que outras pessoas que tenham interesse de começar e que morem aqui em São Paulo possam iniciar o esporte. Indaiatuba é o maior centro de polo do Brasil. Você tem chance de fazer aulas de polo em Indaiatuba. Eu faço clínicas para pessoas que querem começar o polo em Indaiatuba, que é o lugar mais próximo. Mas eu acho que a questão mais complicada da disseminação, da expansão do esporte aqui no país é realmente por onde começar, por serem esportes muito fechados, esporte muito fechado entre famílias. E é um esporte onde você tem um cavalo muito mais pesado que você, uma força muito maior que a sua, então precisa de uma preparação física adequada para esse esporte, para evitar lesões, né? É um esporte de muito contato, não é? Sim. Como é que foi essa sua preparação para virar um atleta profissional? Atividade física regular? Já existia algum programa, algum projeto de preparação? Apesar do esporte não ser muito disseminado no Brasil, mas já tinha um protocolo de prevenção de lesões? Como é que funciona isso? Então, sendo muito franco, quando eu comecei lá atrás, jovem, tudo era muito diferente. A gente não tinha uma preparação física específica para isso. Você tinha uma questão cardio, que era importante por uma questão de fôlego, mas você não tinha a medicina acompanhando o preparo físico para você evitar lesões e tal. Você tinha uma questão muito importante que quanto melhor você monta, menos chances de lesões. Então, eu acredito que quanto melhor a equitação do atleta, menor são as chances de lesões. Então, o que aconteceu comigo é que eu tive uma chance muito grande de ter contato com o cavalo, por ter tido toda a minha infância no interior de São Paulo, em Avaré, e a gente tinha uma propriedade que tinha cavalo e a gente tinha uma criação voltada para o esporte equestre, tanto na parte do salto e também na parte do polo, por conta do meu pai. Então, eu acredito que eu tinha muito mais tempo em cima do cavalo
do que preparação para evitar lesões. E o que me fez ter uma equitação muito boa e evitar lesões. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Em relação, quando a gente fala de golfe ou de outros esportes, a biomecânica é muito bem estudada, a biomecânica do esporte, né? Não no Brasil, mas no mundo. É estudada a biomecânica do esporte, do polo, a cavalo, ou é muito difícil porque é um esporte muito dinâmico, mas você consegue ver quais grupos musculares são mais solicitados durante a atividade física, para que você consiga atuar de uma forma mais preventiva da lesão? Olha, tudo que eu pesquisei não, porque o polo é um esporte novo para mim também, eu acompanho alguns atletas, mas o polo não é um esporte como o tênis e o golfe, por exemplo, eles são altamente estudados biomecanicamente, você tem estudo de análise 3D, você tem vários pontos ali de correção de rotação do húmero, da pronação ou não do punho. O polo é um esporte que eu acho que eles praticam, né? Acho que tem muito pouco estudo biomecânico, especialmente para correção de lesão, né? Prevenção de lesão e correção de lesão. Não achei nada nisso. Eu posso dizer que a gente nunca fez nenhum debate entre os jogadores. A gente sabe debate, né? Um debate entre os jogadores. Por quê? Porque realmente toda a técnica de swing, toda a técnica de movimento é uma coisa muito natural. Claro que você tem um início, alguém te ensinou como é que é e você vai achando o teu próprio swing. Mas não existe um estudo de que se você tiver uma rotação maior, você tem para efeitos de explosão, de potência de golpe, de resultado de cada golpe, mas de lesão não. É um esporte que não tem esse aprofundamento como outros, como o golfe e como o tênis. Mas uma pergunta minha também, no esporte, no seu time, né, numa seleção, ou então nos times, sempre tinha um cara que machucava mais que o outro, né? Que dava mais trabalho que outros, ou não? Esse cara era eu. Esse cara não era foi eu. uma pergunta pessoal, tá? Não foi um ataque pessoal. Mas existe uma questão de estilo de jogo, existe uma questão de intensidade. Intensidade. Cada um tem uma característica. A minha característica sempre foi de muito contato, de muita marcação e de definição de jogadas, porque a maioria das vezes eu jogava numa posição de defesa ou de armação. Na questão de defesa, eu era responsável em fazer com que ninguém com um cavalo mais rápido ou não passasse por mim, e eu precisava garantir que eu conseguisse armar um contra-ataque ou fazer uma boa defesa naquela jogada. Mas certamente existem características de jogadores. Tem jogadores mais leves, tem jogadores mais rápidos, tem jogadores mais... não vou falar que ficam na banheira, mas eles ficam mais posicionados para receber jogadas que já foram construídas. E tem aqueles que estão dentro da guerra para abrir espaço para o armador construir a jogada. Eu estava sempre nessa função de muita marcação. Então... Você entrou um pouquinho na parte técnica, na parte esportiva, e talvez nem todos conheçam um pouquinho como é que funcionam as regras. Não vamos entrar em detalhes, né? Mas quantos jogadores de cada lado? Qual o tamanho do campo? Sim. É sempre o mesmo cavalo o tempo inteiro? Como é que funciona essa parte de logística do jogo? Então, no polo acontece como na corrida de carros. Você começa no kart, né, que seria um polo de baixo handicap, onde você com 3 ou 4 cavalos, você joga uma partida. Vamos colocar sempre com 4 cavalos, que é um jogo de 4 tempos. Aí quando você evolui um pouco mais o nível de handicap daquele torneio, você vai para 5 tempos. Na Europa, por exemplo, são 5 tempos. Mas aqui no Brasil você tem 4, você tem 5 tempos também e tem 6 tempos, que é uma média de jogos de alto handicap. Na Argentina você tem torneios que têm 7 tempos e os abertos mais importantes do mundo, que acontecem na Argentina, são 8 tempos. Então você imagina que num jogo de 6 tempos você vai levar de 10 a 12 cavalos. Então, num jogo dos abertos da Argentina, são 8 chakras, cada um chega a levar 16, 18 cavalos por campo.
tem muita rotatividade. É uma outra Cada coisa que time, mudou. Né? Cada time. Então, cada atleta usa. Cada jogador. Cada jogador Cada usa 12. jogador. É isso. Né? Aqui no Brasil, você vai fazer cada vai jogar de 8 animais a 12 animais para 6 tempos. Isso no nível profissional. Uhum. Né? Mas basicamente é isso assim que funciona o tempo. E são 4 contra 4 num campo de 285 metros por 160 de largura, num gol livre de 7,15 metros de largura, indefinido na altura. Então, que é diferente do futebol, que tem o travessão de cima. No polo você tem 2 balaios que dão uma linha. E nós tivemos 2 episódios onde a monarquia inglesa veio jogar, não é isso? Sim. Foi comentado mundialmente. Sim. E é onde a gente escutou falar do polo, né? Porque até então ninguém comenta, não tem televisão, não tem transmissão, acho que nem competição oficial o cavalinho tem, da né? camiseta, né? Você viu, é só polo. Exato. Nem competição oficial o Brasil tem, né? Como é que foram esses jogos com a monarquia? Então, o polo ele foi difundido pelos ingleses, na maioria dos lugares, inclusive a Argentina. Então, e os ingleses meio que espalham todos os esportes pelo mundo. Mas cricket. Desculpa. Não dá pra jogar, cricket né? não dá. Ok. Cricket não dá. Só a Índia comprou essa ideia, não dá. Mas então a questão da família real e o príncipe Charles era um cara que gostava do esporte, é um cara que viajou o mundo jogando e fez com que o polo na Inglaterra também tivesse muita visibilidade. Ele também teve ocasiões que teve aqui no Brasil. No caso onde eu pude participar foi com o príncipe Harry, que quando veio para cá era um evento beneficente e eu fui solicitado pela Confederação Brasileira de Polo para que ajudasse a organizar todo esse evento. Eu acabei me envolvendo muito nessa organização e eles acabaram me convidando para participar do jogo ao lado do Harry, que foi uma experiência super legal. Ele é um cara muito legal. Quem que fez mais gol nesse jogo aí, você lembra? Engraçadinho. Não, mas é um polo de Não, equipe. foi ele mesmo. Mas é um polo de equipe e o time trabalhou bem para isso. Excelente. Político. Muito bom, muito bom. E é óbvio, isso é tudo um prazer, você conseguir jogar nesses momentos marcantes, como no Mundial que você foi com a seleção brasileira. Mas durante essa trajetória sua, até chegar nos ápices, provavelmente você chegou a ter alguma lesão durante esse momento? Quais foram essas lesões? O que você vê de lesão mais comum nos atletas jogadores de polo? O polo é um esporte de risco, né? Que você tem um cavalo de 500 quilos, com muita energia, muito bem preparado para o esporte, mas não deixa de ser um ser vivo com ímpeto, com um dia bom e um dia ruim, é o que muitas vezes te pega de surpresa, mas é um esporte de muito risco. Então, claro que o conhecimento das regras, o treinamento, o quanto que você se prepara para estar nesse jogo é muito importante. Sim, eu tive que lidar com muitas lesões. As lesões de adutor são umas das mais que mais acontecem. As lesões de punho, né? Até a própria condilite lateral, que é o tênis elbow, também acontece no polo pela quantidade de uso de munheca e de muita travada de taco que gera a fricção e que gera todo o uso da parte de antebraço muito, muito fortemente. Mas eu tive que lidar com muita lesão. E aí esse trabalho que a gente faz junto a um profissional é muito importante. Porque antigamente a gente tinha mais novo, tudo recuperava mais rápido. Hoje em dia, o Fábio sabe. Quer dizer, o Fábio me conhece há muito tempo. Antigamente era assim, Calão, você em 15 dias está. Agora, Calão, espera, vamos ver aí se em 45,
Conta com 60 dias. Aí você fala, putz, você tem que se preparar. E entender que as fases mudam, né? Mudam. E o polo é um esporte que você tem atletas mais velhos, assim, também praticando. Sim, Né? Você não tem só tem. molecada jogando, né? Tem. Você tem atletas mais velhos. E na lesão de adutor, o que você costuma fazer, Fábio, para acelerar o processo de cicatrização, ondas de choque, fotobiomodulação? O que você costuma usar? Eu que tenho sempre tive muita experiência com atleta de futebol, por exemplo, ou então tênis, que você tem lesões muito clássicas do esporte. Tipo, tênis tem o tênis elbow, tênis leg. Futebol também as lesões de posterior. Tá? As do polo são um pouco mais complexas. Então, para mim, o primeiro ponto é você identificar, de fato, o grau daquela lesão. Se você está falando de uma lesão muscular, é o grau e aonde ele machucou. Porque a lesão do adutor, por exemplo, é uma lesão que, se é mais próximo da origem do tendão, você tem uma abordagem totalmente diferente. Um tempo de cicatrização diferente. É menos vascularizado, você tem uma região ali que é muito próximo da região de origem dele. Então, você tem uma correlação grande com uma pubalgia, pubeite, né? Então, eu acho que o mais legal de você entender com quem está lidando é assim. Primeiro, você vê ali a fisiopatologia da lesão, você conhecer a lesão. Depois, a individualidade do atleta e a especificidade do esporte. Aí você começa a juntar as ferramentas todas para tratar o paciente. Mas não adianta. Nesses casos, eu já tinha algumas experiências com atletas importantes. Assim, cara, você tem que ensinar para ele, orientar ele, que o tempo de reparo do tecido ele é fisiológico, não dá para inventar. Nada acelera a cicatrização do tecido, a regeneração do tecido. Eu tava com um médico do Milan, uma vez o cara falou assim, cara, tá com pressa? Faz devagar. Pô, porque não adianta você ter muita pressa e vender uma história pro atleta que aquilo não é verdade. E num atleta ao nível dele, você tem que respeitar isso. E aí, de novo, acho que a orientação e o conhecimento fisiológico do processo de reparo tecidual, ele é fundamental. E aí, dentro dessa margem que a gente tem para trabalhar, aí você tem, sim, alguns estímulos que você pode acelerar o processo. A gente tem níveis de evidência, né, do que funciona a fisioterapia e o que não funciona. Então, na minha parte, que não é invasiva, né, como se fosse de PRP, alguns dos tipos de estímulo, a gente já tenta dar estímulo mecânico para o tecido quanto antes. Então, primeira coisa, é cuidar da saúde do tecido. Então, você vai cuidar da recuperação da lesão muscular. Então, você quer que aquele tecido não tenha tanto edema, não tenha tanto sangue, porque aquilo lá é tóxico para o reparo tecidual. Então, você quer estimular aquilo o mais rápido possível e depois mais já dar um pouco de função. Tendo função, a gente consegue acelerar muito o processo. Hoje, os protocolos de lesão muscular, de entorse de tornozelo em atleta profissional, aceleram muito. Então, a gente está conseguindo acelerar, mais uma vez, respeitando a fisiologia, os processos e a individualidade do ser, né? Que cada um tem sua complexidade, as questões pessoais, né? E focar principalmente também na não perder outros grupos musculares. Isso é uma coisa, né, que principalmente para o atleta que já está 30 a mais, a gente fala muito. Então, você manter o core do cara que machucou o punho, né? Especialmente num cara que estava em cima de um cavalo. Pô, machucou o adutor, mas seu tronco tem que funcionar. E tem uma característica de algumas lesões tendíneas que, quando não dá estímulo, piora. Então, o paciente voltou a fazer esporte, o atleta voltou a fazer esporte. Pô, mas estou sentindo meu cônjuge medial aqui, nunca senti. Nunca sentiu porque estava sempre em atividade, né? Aí, como o Newton fala, o corpo está em movimento, tende para permanecer em movimento. Né? O cara está parado, azeda tudo. Então, a gente tem que manter. Causa um desequilíbrio mecânico depois. Sem dúvida. E até o processo de transmissão de energia, ele tá ficar paradinho ali e você quer estimular o processo acontecer de novo. E os primeiros estímulos são ruins, né? Igual você acorda de manhã, você, puta, mas parece que eu tô cheio de dolorido. Deixa a máquina trabalhar. Então, a fisioterapia tem essa função, sim. Tanto que quando o Calão, como atleta, tá na fisioterapia, é 2 horas e meia de atendimento. Não é 50 minutos. Tem vezes que o cara tem que fazer 2 vezes no dia. Atleta de futebol, o cara chega a fazer 6 horas no dia. O cara rompeu um cruzado, mas ele tem todo um complexo ali que ele precisa trabalhar. Ah, mas vai exagerar. Não, você precisa dar estímulo, né? Mas o Calão é aquele que você fala, faz gelo onde dói e ele entra na banheira? Cara, o Calão. Não, Calão. Vamos lá. Somos amigos. Eu vou te falar. Ó, eu vou até olhar pra câmera agora. Tem vídeo aqui do cara fazendo terapia por onda de choque no cotovelo. Não, cara, aquilo é um show. Filmar é um pouco antiético, mas no caso dele, não. Viu? O caso dele foi um espetáculo. Mas onda de choque foi um trem inventado pelo nazismo. Eu não sei por que inventaram um trem tão complicado. Mas que tem boa evidência para lesões tendidas. A gente tem bom resultado. No meu caso foi legal, deu certo e foi uma indicação tua, Sim. Mas eu queria falar, sabe de uma coisa que o Fábio estava falando e que é muito importante? Eu sou um cara que sempre tive total interesse de voltar o mais rápido a atuar.
porque é um torneio atrás do outro, às vezes são 2 torneios paralelos, e você tem contratos, porque você tem que cumprir junto com quem está, com quem é o seu patrão naquele torneio, ou com marcas, ou o que seja. E eu sempre fui um cara que acelerei muito o meu processo de recuperação. Mas teve uma vez, e eu estou lembrando disso porque foi a única vez que alguém falou, cara, você vai precisar confiar em mim de que você vai poder. Porque eu ainda sentia a dor, eu tinha mais receio de que a dor, ou de que estourasse de novo, e a gente começa ficando gato escaldado, sabe? Você começa a falar, meu, eu não quero mais romper novamente. E aí teve uma vez que ele falou, meu, agora é o seguinte, você vai montar no cavalo e você vai jogar e você vai esquecer disso, cara. E aí foi o que aconteceu. A gente foi até uma vez juntos para acompanhar essa primeira montada, né? E ele fez questão de ir comigo lá para o interior, a gente montou alguns animais, fizemos um trabalho e tal, e realmente eu precisei desse empurrão. Porque a gente começa, quando você começa a ter muita lesão, você não quer mais. Você fala, pelo amor de Deus, por mais que eu queira jogar, eu não quero mais sentir aquela dor. Essa lesão especial foi difícil, foi complexa porque foi uma daquelas que envolve a pubeite e a dor do adutor, as coisas se confundem um pouco, você tem que trabalhar o reequilíbrio muscular de toda aquela região pélvica e de membro inferior, tronco. A gente tá junto nessa. Sim. E a partir do momento que a gente tem um respaldo, que eu tava falando, fisiológico, você, cara, já pode, já dá. E você já entregou isso aqui. Sim. Então, como você entregou em etapas, entregou em grupo, eu falei, não, vamos pra cima. E aí a gente foi até o campo, foi muito legal, né? Acho que eu tive mais medo dele na estrada que no caminho, que no polo. Não fala isso. Eu tô com os meus filhos assistindo, filhos, é mentira. Não, gente boa, cara, piloto. E você falou de epicondilite lateral. A gente tem isso no golfe, tem isso no qualquer esporte com raquete. Está relacionado à tensão da raquete, das cordas, à espessura do grip, peso, se é mais na cabeça, mais na base. Como é que é é taco que chama? É o taco. Como é que o taco é igual para todo mundo ou você consegue adaptar ele em relação ao comprimento dele, peso da cabeça, espessura do grip? Sim. É assim, a parte de tecnologia no taco não mudou muito, mas mudou muito as características de peso, de flexibilidade, de balanço, né? Que era muito diferente antigamente, era muito mais pesado. Hoje em dia tudo começou a ficar mais leve e quase começou-se a usar muito mais técnica de swing do que força, que é o que a gente usava no começo. Então, as lesões de epicondilite lateral, ou às vezes até a do golfe medial, bem comum, são comuns por conta do peso do taco, que é um taco de basicamente 520 a 550 gramas, de 500 a 550 gramas, mas depende da característica. Eu, como era um cara que jogava numa armação de time ou numa defesa de time, eu tinha um taco que geralmente era mais pesado do que quem estava numa função de atacante, vamos dizer, dentro do time. Então, eu tinha, e porque estava sempre travando, sempre disputando jogadas, eu tinha muito mais risco, ou muito mais chance de lesão do antebraço, da epicondilite, e eu tive que tratar muito epicondilite. Apesar que essa última a gente está tratando por uma questão de tênis, que é um esporte que a gente faz junto, ele ganha de mim. Que fique claro isso. Eu gostei da... Mas a sinceridade é importante. Né? Atualmente, é sempre um momento... É sempre um sistema em mudança, né? Exato. A gente está a caminho de uma vitória um dia. Não, mas eu acho que aí que tá. A técnica no polo me faz evitar esse epicondilite agora, mas eu não tenho essa mesma técnica no tênis. Adoro jogar, gosto, jogo competitivo, sou um cara que vou meio além do limite, mas eu machuquei jogando tênis dessa vez. E é uma epicondilite que eu estou tratando já há quase 3 meses. Porque a gente está tratando muito bem para quando voltar com ela zerada. Essa é uma coisa interessante para falar, porque assim, eu sempre falo que no tênis existem lesões que são muito mais comuns e muito mais correto dizer que a questão é biomecânica, da prevenção e da lesão. E eu me especializei em físico do tênis lá atrás. Eu trabalhei muito com tênis, trabalho com tênis profissional até hoje. É uma das coisas que eu mais jogo tênis. Você me pangará, mas jogo. Não, joga. Jogo há muitos anos, né? E aí é muito interessante, porque a biomecânica, eu falo, tem lesão de pangaré e lesão de profissional. E é muito diferente. Você deve saber também, assim, o que eu acho que a galera não sabe, mas é que é muito diferente. Epicondilite lateral.
Pangaré, epicondilite medial, bom tenista. Eu atendi muito profissional, nunca vi um epicondilite lateral de tenista profissional em atuação, em atividade. Ex-jogador eu vi bastante. Em atividade eu nunca vi. A gente fala que as lesões, apesar de elas terem esse nome, epicondilite lateral ser do tenista, epicondilite medial ser do golfista, mas a gente consegue ver essas outras lesões em outros esportes, ou do epicondilite lateral em golfista, ou medial em tenista. E quando eu entrei e perguntei da biomecânica no polo, é justamente porque a gente observa essas sobrecargas mecânicas, seja epicondilite lateral ou medial, por erro da técnica do swing. Exato. E esse swing, ele não envolve só o movimento que você está fazendo com o membro, com a mão dominante que você está atacando a bolinha. Mas ele está muito envolvido também com a questão de biomecânica e correção postural. Sim. Né? Sim. Você posicionar o corpo de uma forma adequada para conseguir atacar a bolinha da melhor forma possível. O momento de contato, né? Você tem um momento que você dissipa mais energia na bola, você gasta menos, você se estressa menos, né? Exato. No nosso primeiro episódio de golfe, a gente eu falei um pouquinho que é possível o golfe é bem evoluído nessa questão de biomecânica. Né? Então você consegue determinar em que momento do swing é mais provável que você possa desenvolver uma epicondilite lateral, em que momento você pode desenvolver uma epicondilite medial. Né? Tem muito estudo, né? Exato. Nessa parte ele é bem desenvolvido. E quando a gente fala de epicondilite, que você entra errado para fazer o movimento, quando você faz a reabilitação do tecido, que nem você está fazendo com ele da epicondilite lateral, você foca também na questão de correção postural, chegar mais inteiro para fazer o ataque na bola. Como é que você vê isso? Isso é uma coisa interessante, porque até um pouco polêmico isso, porque de novo, eu estudo biomecânica do tênis aplicada a lesões há mais de 20 anos. Então é uma coisa que, assim, a gente fala muito do complexo do ombro que está envolvido no epicondilite, ou então de novo, do tronco, do core, para você ter uma rotação de tronco, vai ativar transverso abdominal e tal. Mas o que eu peço para o meu paciente? Primeiro, a gente tem que avaliar a lesão de fato, mas eu peço para ver o golpe dele. Cara, faz muita diferença. Porque, claro, você tem que saber um pouco do esporte, né? Entender um pouco, mas ver o golpe dele, quase todo tenista amador tá super emocionado que quer filmar um golpe dele, né? Os mais velhos já começaram a parar de filmar, né? Alguns mais blogueirinhos, os caras filmam, né? Mas assim, eu peço para filmar o golpe de direita, de esquerda e o saque. O cara não vai machucar, dificilmente vai machucar no vôlei e tal, mas a gente pede. E aí, entender esse conceito, eu trabalho muito mais na recuperação e na melhora biomecânica do gestual esportivo do que só preparar um cotovelo, né? Ou preparar um punho. E aí sim, quando eu vou tratar o cotovelo, a gente tem os estímulos específicos e ele tem fases específicas de tratamento. Mas da segunda fase em diante, que já saiu do quadro inflamatório agudo, está na fase de cicatrização. Quando você chega na parte de fortalecimento, aí é global, né? Você tem que dar um estímulo maior para aquela área, para você dar aquela mecânica de transição do tecido, o tecido ele virar uma matriz tecidual boa que sustenta o processo de tração. Aí depois até você ter o complexo que trabalha de uma maneira harmônica, né? Você tem a sinergia de movimento. Aí, cara, se esse cara não tá com uma boa mobilidade de quadril, vai virar uma coisa estranha. Aí a gente vai dando esses toques pro paciente. Você vai ter que trabalhar a mobilidade de quadril. Eu falo com o treinador, então eu tenho um relacionamento muito bom com os treinadores. Até de profissional. O profissional já cheguei e falei assim, cara, o backhand dela não tá saindo. E ele me perguntou, o treinador, que era pai da atleta, já ponto da TP e tal. Ele falou, você acha que tem alguma coisa a ver com a coluna? Eu falei, cara, o quadril. Aí eles começaram a focar muito na biomecânica de quadril. Melhor o backhand da menina. Então essa comunicação do físio nessa hora com, claro, a equipe, né, o médico e o treinador é muito legal. E funciona, nessa hora funciona, mas você tem que realmente, é muito específico, né? Quem se for do golfe, o tênis tem muita especificidade biomecânica, né? Agora, uma pimentadinha a mais em relação a isso, então. Ambos os esportes que a gente comentou, golfe e tênis, você faz parado. Agora vamos acrescentar um cavalo. Exatamente, eu deveria fazer parado, né? Então, conta pra mim, o que você percebe de... Você joga os 3 esportes, a gente joga golfe junto. O que você consegue perceber de diferença para preparação no swing, a hora que você vai bater a bolinha no polo, ou você não consegue fazer muito essa preparação porque o cavalo chega de um jeito? Como é que funciona isso? É assim, no polo,
Nas aulas que eu dou, eu trabalho sempre muito equitação e trabalho muito essa biomecânica. Eu, como instrutor de polo, trabalho. Em mim, é engraçado, porque é uma coisa que já é muito natural. Então, eu não penso, eu não percebo exatamente o que eu faço. Eu sei que eu faço de um jeito que dá certo e a gente tem que estar sempre aprimorando, né? Mas eu sinto que as lesões no polo comigo não acontecem mais com a mesma intensidade que acontece no tênis, por exemplo. O tênis que a gente joga junto, ele fala, Calão, não adianta. Enquanto você não fizer um movimento contínuo no saque, você usa uma munheca. Então, o polo me faz usar a munheca demais. Né? Acelera assim e fica, caramba, isso é do polo, né? E é de muita munheca. E é do polo. O saque também é um saque que atrapalha o adversário, atrapalha, mas vai me penalizar com o tempo. E ele fala, então você tem que achar o meio termo, você tem que achar uma técnica aí envolvida no esporte do tênis. O golfe foi o esporte que eu menos me machuquei, porém eu sinto que trava, lombar, muitas vezes uma dor nas costas, com certeza está ligado ao meu posicionamento, pega a minha epicondilite que eu estou curando do tênis, no polo quase que não me atrapalha, mas no golfe tem bolas que você pega pesada, que você tem um contato mais forte com a grama, com o piso, cara, que vai refletir. Sim, né? Já tive na epicondilite lateral, já tive a medial do golfe elbow no golfe. Mas certamente o tênis é o que mais me incomoda por conta do uso da munheca e da falta de técnica. Essa é a verdade. E no polo, você falou que você usa muita munheca. Muita. Tendinite, alguma lesão no punho? Como é que você fez para tratar essa lesão? Que tipo de lesão que você teve, se você souber mais? Eu não sei especificamente lesões que eu tive, mas eu tive uma lesão muito, muito a gente importante. Fala de lesões na borda ulnar, né? Então, uma fibrocartilagem ou uma tendinite de extensores ou flexores ulnares do carpo. Exato. Olha que loucura. Eu estava numa temporada em Soto Grande, super bacana. Nós tínhamos acabado de ganhar a semifinal e fomos para a final. E eu estava com a minha mãe que levou meu filho, João Paulo, que hoje tem 23 anos, ele tinha 5. Cara, e eu acabei o jogo e fui até o meio do campo e fui pegá-lo com a mão para subir ele em cima do cavalo comigo. Pô. E a gente poder voltar para o palanque. A hora que eu fiz essa força, essa tensão, que eu fui dar a última puxada para ele passar a perninha, cara, eu rompi isso aqui, que fez um barulho e eu não consegui voltar para jogar a final, que seria depois de 2 ou 3 dias. E aí eu tive um problema seríssimo, porque eu tinha uma temporada para jogar, então eu tive que jogar em base de infiltração, eu estava fora do país, eu não tinha um profissional de confiança, eu não tinha um médico queridão de confiança. Então, assim, mas é verdade, eu estou falando de um tempo lá atrás também, né? Estamos falando de bastante tempo atrás, mas eu me lembro que não foi ligado ao polo, foi por acaso durante uma temporada de polo, mas que eu tive uma lesão fortíssima aqui. Mas você tem muito porque você tem essa extensão e muita munheca para tocar a bola. E muitas vezes quando você está aqui, a pessoa vem e trava o teu taco dele, e aí você tem uma... Tranco, né? Que inclusive fez um barulho que eu acho que... Mas entendo. Então, acho que é um esporte de muito impacto em momentos que você está na maior extensão para alcançar uma bola, você tem um impacto. É aí que me pegava muito punho. E nessas lesões, o médico faz o diagnóstico e o atleta fica muito mais tempo conversando com o fisioterapeuta, com o preparador, do que com o médico em si. Sim. Então o médico faz o diagnóstico e já encaminha. E essas sessões são 2, 3 vezes por semana, às vezes até diário ou 2 vezes ao dia. Então, o fisioterapeuta acaba sendo até um confidente do atleta, né? Porque o atleta de alto rendimento, ele precisa voltar o quanto antes. E a gente precisa segurar um pouco ele. Ele não entende direito ainda que, se não tratado direito a lesão, ela pode se cronificar. E aí sim afastar ele de vez do esporte, né? Como é que essa parte de trabalho, não só fisioterápico, mas psicológico junto? Você sabe que é uma via de 2 mãos aí, né? Porque as lesões de punho, especialmente, que você conhece muito bem,
o fisioterapeuta muitas vezes tem que empurrar o cara, porque são lesões deixa o cara muito fragilizado, né? Porque você tem a restauração do processo ali, biomecânico, tecidual e tal, mas o paciente pô, você pode ver por tenista, golfista, os caras ficam muito tempo afastados. Dominic Thiem, Wawrinka, Del Potro, os caras são lesões complexas, mas que além de tudo mexe uma articulação que é muito complexa e, pô, você tem muito movimento na mão, muito osso, muito tendão, muito ligamento, retináculo que deve ter rompido aí também. Então, é difícil, então você tem que saber ter a abordagem certa na hora certa, e eu falo que a minha abordagem é muito mais próxima do paciente. Tem gente que fala assim, não, você tem que manter afastamento. Cara, o atleta ele precisa desse confidente, que você falou. Ele precisa de um carinho, mas de firmeza, de segurança. Eu acho que uma das coisas que eu acho que mais dá segurança pro paciente é quando você fala, vai, pode ir. Não quando você fala, não, vários podem falar, que é uma área muito segura. Mas se eu falar assim, vai, que agora eu tô com você. E se não der certo, é um processo juntos. A gente pode dar um passo para trás. Sim. Claro, mais uma vez, baseado em evidência. Você tem que ser mas assim, essa hora é uma hora de você estar botando as cartas na mesa e falar assim, cara, eu tô jogando com você, vamos junto. E aí, acho que esse lado da confidência, você tem que ter um pouquinho de... A gente é treinado para isso, sim, na faculdade, ou deveria ser, né? Para a parte de psicologia, você tem que estudar um pouco, até todo o comportamento do ser humano, mas você tem... Eu, por exemplo, gosto muito dessa área. Então, você tem que ter essa abordagem e saber até onde você pode ir. Também, a hora você tem que puxar o cavalo, a rédea do bichinho, e falar, cara, essa hora é com ele e com o técnico e com o médico, a gente vai dividir isso junto, porque a gente fez nosso trabalho, né? Mas eu acho maravilhoso. Essas lesões musculares ou lesões que acabam não virando cirurgia, lesões graves, mas que não necessitam de intervenção cirúrgica, o atleta quer muito mais voltar do que... E aí você tem que segurar e depois ele até acaba voltando tranquilo, né? Agora, se o paciente faz se o atleta faz um procedimento cirúrgico e aí ele vê a limitação que fica depois de um procedimento, que é um procedimento agressivo, Sim. A cicatrização ela acontece de forma uniforme, né? Nossa cicatrização não sabe o que é pele, osso, tendão. Ela simplesmente faz uma cicatrização única. Isso a gente vê bastante na mão, onde os tecidos são muito próximos, né? E acaba criando aderência, causando rigidez. Toda vez que você imobiliza uma articulação, você diminui a produção de líquido articular e, consequentemente, tem uma rigidez associada a isso. Uhum. E aí o atleta, na hora que ele percebe essa rigidez, que você pede para ele começar a movimentar, um mês de pós-operatório, ou às vezes você consegue começar um pouquinho antes, e ele vê essa rigidez e ele fica com medo. Fica muito receoso de voltar, né? E aí sim, o nosso objetivo principal é primeiro ganhar amplitude de movimento, ganhar o deslizamento da articulação, dos tendões, para depois ganho de força, né? E a gente percebe que mesmo o paciente recuperando um pouco a amplitude de movimento e uma força próxima do normal, e você fala assim, pode voltar. E ele não consegue voltar, demora muito mais, né? É por isso que o tato nessa hora é muito importante. Tanto o conhecimento, eu falo para o paciente, todo paciente, se ele entende o que está acontecendo, ele adere ao tratamento. Então, o fato de você ter uma boa narrativa do que está acontecendo, o que vai acontecer com ele, experiência, a gente falar a mesma língua, no médico, fisioterapeuta, todo mundo, mas ajuda muito. Porque se você fala assim, o processo é uma palavra maravilhosa na terapia, processo terapêutico, ele vai acontecer assim. E muitas vezes a dor não significa lesão. E é isso que os caras ficam tudo perturbados, né? Você fala que aquele estímulo que você está dando não é um estímulo nocivo. Aí o cara fala, então pode. Eu sempre falo para ele, com direito medial, por exemplo, cumprimentar alguém, o lateral também, não vai te machucar. Vai doer, mas não vai te machucar. Agora, levar um kettlebell aqui, de lá, pegar uma sacola pesada, isso te machuca. Você vai tendo micro lesões. Mas cumprimentar alguém, cara, vai lá, você precisa desse estímulo. E aí no polo, acho que tem um negócio que você falou do cavalo, putz, isso é muito violento, né? O cara voltar a ter confiança de puxar o negócio. E ele é um cara que vai para contato físico também na forte técnica, né? Isso eu confesso que a gente sempre teve que ter um trabalho um pouco a mais, assim, né? De dar confiança a mais. Mas o bicho é brabo, né? Não, mas eu posso dizer uma coisa, Ricardo. No polo tem muitas coisas que te facilitam, né? Você tá montado, por exemplo, num cavalo melhor. Cada cavalo tem reações e tem ações diferentes entre eles. Você tem que saber que cada cavalo você tem que montar, você tem uma montada diferente. Você não pode tentar fazer uma jogada
com um cavalo que não vai executar aquilo, que alguma coisa vai dar errado. Então, toda essa organização de tropa, preparação da tua tropa é muito importante, inclusive para evitar suas lesões como jogador, como atleta. Eu tenho um histórico já com o Fábio que é muito interessante. Eu acho que essa confiança, não só com o próprio Fábio, mas com a equipe que está com você no dia a dia, ela é muito importante. É muito importante. E eu já tive momentos que a minha ansiedade de voltar fez com que eu não escutasse metade do que foi falado e fosse por conta. E depois bate a cabeça na parede. E eu já tive o contrário, que foi aquilo que a gente comentou anteriormente, que ele falou, Calão, pelo amor de Deus, acredita, vai que não vai acontecer nada. Então, tudo acho que depende também da maturidade, de quanto que você já se lesionou, quanto que você já teve de experiências onde você não esperou e se deu mal depois. No meu caso, eu trabalhei com bastante lesões. Então, a gente tem um histórico grande aí, mas depende também muito de quanto você se prepara e quanto você prepara a tua tropa, né? O quanto você... E você também tem a chance de mudar o teu estilo também de jogar. Né? Tem algumas jogadas que você fala, não vou mais, essa eu não vou mais. E que acontece, são as demais que você fala, putz, não, essa eu não vou mais. Então, você começa a mudar um pouco também e se preservar. Você já teve tantas lesões que já troquei de carro umas 2 vezes. Varandona gourmet lá. É verdade. Que verdade. Um cliente maravilhoso. É verdade. Cadê? A gente fala aí, a gente fala de lesões, mas é muito importante, que é o que você comentou sobre prevenir a lesão, né? Sim. Conhecer o corpo, conhecer até que ponto você pode ir, isso é maturidade, perfeito, né? Bom, queria agradecer muito a presença de vocês aqui nesse podcast, muito enriquecedor. Para quem já joga polo, quem quer conhecer o esporte, um pouquinho sobre as lesões, as dificuldades. É normal a gente ter uma caída, né, no esporte por lesões e achar que não vai desenvolver mais. Então, por isso que é muito importante esse podcast. Sim. Mostrar que sim, após as lesões tratadas de forma correta, a gente consegue chegar no sucesso também. Sim, né? e toda a experiência de muitas lesões faz com que a gente faça com que o cara não entre nessas lesões, não caia nessa... Exato. Então, acho que é muito importante que ele tenha Know-how, orientação. Né? Muita orientação. Não só de médico e tal, mas ter uma orientação do cara que está ensinando para dizer para ele, não vai por aqui que a lesão acontece. E toda a preparação física, principalmente hoje em dia, ela te ajuda demais no fortalecimento, na musculação e toda a parte de preparo físico para o esporte. Perfeito. De considerações finais, o Calão comentou bastante aqui. Queria falar mais alguma consideração para o nosso público? Eu acho que todo mundo que tiver oportunidade entenda o polo, tente iniciar o polo. Muitas vezes tem um amigo, tem algum conhecido. Eu tenho essa escola de polo na Épica Paulista, mas através do Calão Melo Sports Development, que a gente também, a pessoa pode acessar e pode entender também maneiras de fazer clínicas e começar no esporte. Eu acho que é um esporte muito maravilhoso, o contato com o cavalo é formidável, independente do quanto que ele vai, aonde ele quer chegar no esporte. Mas só o fato de estar fazendo um esporte com o cavalo é maravilhoso. Então, eu acho que todo mundo que tenha vontade de conhecer, tente, experimente. Só seguir o Calão. Coloca no YouTube, manda uma mensagem que a gente conversa para ligar vocês ao Calão Melo. Nota 10. Eu que te agradeço super, Escudeiro, que eu acho que a tua iniciativa de começar esse podcast, eu acho você um puta de um cara nota 10 também, não só profissionalmente, pessoalmente, a gente tem, graças a Deus, esse contato através do esporte do golfe. Desejo um baita sucesso no seu podcast. Foi um prazer que a gente possa estar aqui falando do polo, participando contigo. Estar aqui trazendo o Fábio, um baita de um amigo, um baita de um... Eu agradeço muito a presença e queria escutar um pouquinho do Fábio. Agradeço a sua presença também aqui com a gente. Algumas considerações finais para o nosso público. Quero agradecer também. Para mim, tanto o convite dos dois, para mim foi muito legal. Para mim uma experiência nova, né? E também a gente se conheceu agora pessoalmente, foi um prazer. Alguns almoços que não deu certo, jantares... Eu botei a culpa nele, Então, lá, pronto, né? E eu queria, assim,
falando da fisioterapia em si, que a gente trabalha com atleta e tal, tem pra galera que assiste, a fisioterapia não é hoje só uma terapia passiva, que você só tem que dar aquele estímulo de ficar parado, tomando choquinho, fazendo tração. Hoje a prevenção de lesão está muito ativa na fisioterapia. Hoje acho que o conhecimento das lesões, desde que o paciente faz uma sessão de fisioterapia, faz exercício, ele aprende, ele leva um legado daquilo lá para o dia a dia dele e para as prevenções de novas, não nem de lesões, mas de situações do dia a dia dele, né? Então eu sempre convido quem quiser conhecer um pouco mais da fisioterapia para estar com a gente ali e aí depois você também está convidadíssimo a conhecer a clínica, que é um ambiente eu tento misturar um pouco do ambiente de um clube, daquele departamento médico de clube, com o ambiente clínico, para você não ter aquele lugar chato, passivo, que você não acredita no processo. A gente sempre fala que não é que a fisioterapia não funciona, algumas técnicas podem não funcionar, um profissional não atingiu onde ele queria, mas na verdade você nunca questiona se a medicina não funciona, não, as práticas mudam e as lesões mudam, então convidados a conhecer. Muito obrigado. Obrigado pelo novo. convite. Esse foi mais um episódio do podcast Mãos em Jogo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e logo teremos mais episódios.